Porque a gente está aqui não é para a gente, não, é para fazer a obra, fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Sim. Na minha opinião, qualquer um que está fora disso não entendeu ainda porque está aqui. Sim. Indo pro nosso final, infelizmente, né? Mas fica aqui o convite, novas conversas mais para frente, sem problema. Será um prazer. Pegando um gancho do que a Sigrid falou, que tem também na Bíblia, que Jesus chorou, Jesus também sofreu. E pegando esse gancho, líderes religiosos adoecem Sim. emocionalmente também? Total. Ele veio totalmente homem, totalmente Deus, né? E ele sofreu todas as dores que um homem pode sofrer. E o né? pastor Leão? Eu também. Tenho desafios, sofrimentos. Eu aprendi a ressignificar com esses anos de desenvolvimento e autoconhecimento. Eu criei uma resistência um pouco maior, porque eu sei alguns caminhos. É como se eu tivesse trilhas para que eu consiga ir para cá, eu consigo ir para cá, eu consigo ir para cá. E muitas vezes eu confesso com minha esposa, eu bato, eu falo, você precisa me ouvir, peraí, o que está na minha cabeça? E aí eu faço aquela anamnese, muitas vezes, e já fiz terapia, já fiz processos diferentes, mentoria, Sim. coach, várias outras coisas, que me ajudaram a desenvolver essa parte. Tem um desafio, cada vez que eu me exponho a ambientes, mais desafios aparecem. Eu encontro 99% da minha satisfação no meu relacionamento com Deus. E não significa que eu não apoie a terapia. Entende? Sim. É a forma como eu hoje, um retrato de hoje, dos últimos 2 anos, eu busco a palavra, eu oro, eu me consagro, eu oro em línguas, fortalecendo o espírito. É como se você colocasse 2 cachorros para brigar. E um você alimenta e o outro não. Quem vai ganhar? O que está alimentado. Então eu procuro alimentar o meu espírito. E meu espírito ele tem que estar sempre mais forte do que a minha carne. Porque a minha carne quer dormir, quer chorar, ela quer gritar, ela quer ficar em casa dormindo, quer tudo que dê prazer. Menos orar, menos trabalhar, menos fazer o que tem que fazer. Então eu trabalho para fortalecer o meu espírito e desenvolver as minhas habilidades, aquilo que Deus confia a mim. Eu vou buscando profissionais, eu vou buscando me relacionar, eu vou me desenvolvendo. Mas nem todos são assim. A maioria vai colocando embaixo do tapete. Sim. E esses precisam de um processo terapêutico. Precisam de outras coisas também, de amigos, Sim. de aconselhamento, de intimidade com Deus. Ultimamente teve, né? Não sei se eu respondi. Sim. Perfeito. Mas ultimamente eu observei que teve também esse movimento, quando líderes começaram a falar dessa parte também, né? Psicológica. Uhum. Teve o padre Marcelo, o padre Fábio de Mello, que começaram a trazer essas dores da alma, né? De uma maneira mais Bons leve. exemplos, isso mesmo. Também tem um podcast que eu ouvi do pastor Rodrigo Silva, né? Que ele chegou a ser internado numa instituição por conta da depressão. E é importante esses líderes também colocarem isso, tipo, olha, isso pode acontecer, eu sou o testemunho vivo do que aconteceu, para que quem ali enxerga como uma referência o líder religioso também se identifique e vá buscar, né? Porque ainda muita gente ainda tem talvez esse viés do... Se eu for para psicologia é porque eu não tenho fé. Se eu for para tal lado é porque... Deixa eu perguntar uma coisa. Desculpa interromper. Eu sei que tem coisas psicossomáticas que aí eu vou... Coisas, traumas ou situações não trabalhadas. Mas tem a parte química também. Tem. Por exemplo, se eu não ficar recebendo sol, tal, se eu tiver... Falta de endorfina, serotonina, dopamina. Tiver baixos níveis, eu vou aumentar o cortisol. Consequentemente, eu posso me levar num estado de depressão ou quimicamente. Né? Eu, dessa jornada, eu já me percebi quimicamente produzindo muito cortisol. Eu falei, opa, eu preciso corrigir a alimentação, eu preciso tomar sol, eu preciso me exercitar. Porque, naturalmente, eu não conseguia ver nada que fosse alguma coisa não tratada. Né? Naturalmente. Talvez eu estivesse errado. O caminho deveria ser, eu não vou fazer terapia e vou fazer essas outras coisas, né? Tudo. Tudo. Somos uma junção de tudo. Isso. Quando o paciente chega no consultório, uma das primeiras coisas antes de diagnosticar, a gente... Falta de vitamina D, né? Também, vitamina D, eu peço, eu não posso pedir diretamente, mas eu falo, eu consulto o médico e traz os seus exames. Se você tiver com a vitamina B12, né? Se tiver, por exemplo, o homem com cortisol e testosterona, ele vai estar extremamente irritado, ele fica ali mais suscetível ao estresse. Baixa, no caso, você fala. Às vezes alto também. Alto também. O cortisol, ele fica muito agitado. Então, tudo isso tem que estar em equilíbrio. E aí, estando
quimicamente tudo em equilíbrio, aí a gente pode ir para o lado. Então, assim, como é que tá a dopamina, a serotonina, a recaptação ali, né? A parte mecânica Sim. do nosso organismo. Aí a gente vai entendendo que, né? Ok, então talvez possa ser ali uma depressão. Então, quando a gente fala que às vezes é uma doença da alma, a gente também não pode tirar que exista a questão fisiológica, Sim. como todas as outras doenças que são fisiológicas, que vão ali se desencadear. Espiritual no corpo, né? Sim. Exatamente. A depressão, às vezes, ela vem quando você não olha para esses sinais do seu corpo e aí vai se acentuando cada vez mais. Uma vitamina B12 baixa, você não vai ter vontade de fazer nada. E aí, cada vez mais, você vai entrando nesse ritmo e aí cria uma cadeia. Uma coisa vai puxando a Na minha outra. observação, posso estar errado, me corrija, por favor. Eu vejo que para a pessoa entrar no estado de depressão leva, às vezes, anos, né? Com aquele estilo de vida, com aquele hábito, Sim. com aquela conversa, não sei o que, de repente ela vai, não se percebe, tá tudo bem, de repente, pum, poxa, tava tudo bem comigo, por que que eu tô assim? É assim que a você cadeia, vê muito, é justamente não a é? cadeia. Eu costumo trazer, na minha orientação para os pacientes, que a depressão, ela vem como um cobertor quentinho. Ela vai ficando ali gostosinho, você Isolando, se vai... isolando. Aí você começa a se isolar, daqui a pouco você começa a não querer arrumar mais o quarto, eu não quero tomar um banho. Então, a cadeia, Falta de ela vontade vai pras aumentando, coisas, ela né? vai se isolando. E isso, sim, é muito perigoso, né? Porque você não barra. E pode vir, né, de vários fatores. Pode ser uma predisposição genética, pode ser essa questão dos neurotransmissores. Então, tudo isso tem que ter o olhar. Pode ser uma vitamina baixa que desencadeia outras coisas. E muitas vezes pessoas que estão na igreja se sentem culpadas por estar sentindo isso e não vai buscar. Eita, porque eu não vejo ninguém falando, porque o meu pastor não indica. Então, eu acredito ser muito válido falar sobre isso. Porque vai Total. orientando eles como indicar, como perceber. Porque muitas vezes a gente é chamado para um aconselhamento, né? E nesse aconselhamento existe muita autoridade. Eu tomo muito cuidado no aconselhamento, porque existe uma autoridade muito grande que é colocada do membro da igreja para o pastor. Então, eu sempre costumo dizer, quem está mais perto da Bíblia está certo, assim, tipo, um aconselhamento tem que ser bíblico, eu tenho que estar embasado na palavra para aconselhar alguém e guiado pelo Espírito. Então, muitas vezes eu tenho maior cautela de indicar qualquer coisa para alguém, né? Mas eu sempre sondo, você já pensou em fazer tal coisa? Faço uma pergunta em vez de indicar. Então, eu acredito ser extremamente importante. Né? Pessoas saudáveis, casamentos saudáveis, famílias saudáveis vão reproduzir conforme a sua espécie. Sim.